Muito bom dia a todos e todas. Eu sou Angélica Carlini, do Centro Espírita Vovô Nestor. Muito obrigado por estarem conosco nessa manhã. São 8h29, em mais um minuto nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho, a preleção do Evangelho. Que você também pode acompanhar ao vivo, presencialmente, lá na nossa casa, a partir das 9 horas da manhã, preleção e depois o passe, e às 10 horas a palestra, que é transmitida também online. Frequente o nosso site para você saber, ou acompanhe a nossa página no Facebook para você conhecer todas as possibilidades de estudo da doutrina espírita aqui no Centro Espírita Vovô Nestor. Eu sou Angélica Carlini e nós vamos começar a nossa preleção de hoje, que trata de bem-aventurados os aflitos. Nós não vamos conseguir tratar do capítulo inteiro. Bem-aventurados os aflitos é o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é um capítulo razoavelmente longo, mas nós aqui dividimos por etapas, de modo que a gente possa ir estudando devagarzinho todos os itens. Hoje os nossos itens são o 12 e 13 e o 18 até o 20, que vão tratar dos motivos da resignação, do bem e do mal sofrer, do mal e do remédio e da felicidade desse mundo. Então, com essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus ensina, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem aqui na Terra e a resignação que abençoa o sofrimento como um prelúdio da cura, como um prefácio da cura, uma introdução à cura. É curioso que resignação, no mundo em que nós vivemos, é usada de uma forma, às vezes, até negativa, pejorativa. Como se a gente dissesse, é muito resignado, não toma atitude nenhuma, não toma providências. A resignação aqui tem um sentido completamente diferente. A resignação no Evangelho tem um sentido de aceitação consciente. A gente aceita aquele sofrimento, a gente aceita aquela dificuldade, mas de uma forma consciente, sabendo que a partir dali nós vamos poder extrair conhecimento, nós vamos poder extrair experiências que nos ajudem no nosso trajeto de evolução. Nossas dores de agora, nos ensina o Evangelho, são devidas, ocorrem para nós em decorrência de erros que nós cometemos no passado, seja nesta própria encarnação ou em encarnações anteriores. E então, nos diz o Evangelho, se nós suportarmos essas dores com paciência, nós estaremos poupando sofrimentos futuros. Nós não teremos que viver sofrimentos futuros, exatamente porque nesse momento o sofrimento que nós estamos vivendo tem sido suportado com paciência. Os aflitos de hoje são os que estão quitando, pagando as suas dívidas. É muito importante pensar assim, porque nos ajuda a entender que não há sofrimento em vão. Não existe sofrimento inútil. Não existe sofrimento sem razão de ser. O sofrimento que nós estamos vivendo hoje é decorrência de alguma falta que a gente cometeu, nessa encarnação ou encarnações passadas. Portanto, o sofrimento de hoje é uma forma de resgatar as nossas faltas e uma forma de preparar uma vida futura que seja muito melhor, muito mais em paz, sem sofrimento. Muitas vezes, as nossas faltas, os nossos erros estão exatamente em não nos submetermos à vontade de Deus, de reclamarmos, de não aceitarmos com resignação os percalços que nos acontecem. Quantas vezes nós reclamamos e acusamos Deus
de não ser justo conosco. Quase sempre a gente faz isso por comparação, né? A vida do vizinho parece estar melhor que a nossa. A vida do irmão parece estar melhor que a nossa. A vida do amigo parece estar melhor que a nossa. E a gente imediatamente diz: Deus não é justo, que a vida de fulano, beltrano e ciclano está melhor que a minha. Porque só a minha é ruim, porque só eu passo por dificuldades. Nisso consiste um ato de irresignação, de revolta, por meio do qual a gente contrai mais uma dívida. Por meio do qual a gente erra novamente e assume um novo compromisso de resgate ou uma nova dívida para a gente pagar. E mais, a gente perde, nesse ato de resignação, de reclamação, a gente perde a oportunidade de aprendizagem que o sofrimento pode nos dar. Porque a grande diferença do sofrimento na visão espírita, da visão de outros, é essa. Que aqui o sofrimento não é um sofrimento per si, sofrimento por si só. Ele é um sofrimento que nos ajuda a amadurecer espiritualmente, que nos ajuda a crescer espiritualmente e que, portanto, nos ajuda a evoluir, que é a maior finalidade da nossa passagem pelo mundo encarnado. A gente encarna para continuar o nosso processo de evolução. As dificuldades que a gente enfrenta são próprias do mundo que nós vivemos, um mundo de provas e expiações. Portanto, nós temos muito mais sofrimento, muito mais provas a cumprir do que aqueles que estão em mundos mais evoluídos. Mas tudo é aprendizagem. Tudo é aprendizagem. E ao nos revoltarmos, a gente perde exatamente a oportunidade de aprender. Outro aspecto importante que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina é que o homem pode amenizar ou aumentar a amargura de suas provas na exata proporção da maneira como ele encara a sua vida terrestre. Por quê? Porque se ele encara a nossa vida terrestre, a vida terrestre, como um fim em si mesmo, só vale o que está aqui, o que nós vamos viver aqui, de fato, o sofrimento não faz nenhum sentido. Mas se a gente coloca o nosso sofrimento numa perspectiva espiritual e compreende que a nossa passagem pela Terra é muito breve, que viver 70, 80, 90 anos é muito pouco para espíritos como todos nós, que somos espíritos eternos. Para quem compreende que a nossa passagem pela Terra é muito pequena perto da eternidade, nós temos condições, nós temos elementos suficientes para acreditar em um futuro melhor. E isso deve nos encorajar no momento em que estamos vivendo aquela dificuldade, aquele sofrimento, que sim, judia de nós, claro, que faz com que a gente sofra, que dói no mais fundo da nossa alma, mas que não é à toa, porque vai nos ensinar e vai nos propiciar caminhos para a evolução. O que é que nos ajuda a enfrentar o sofrimento? A calma e a resignação. A calma e a resignação são úteis à saúde do corpo e à saúde do espírito. Em contrapartida, aqueles que diante do sofrimento cultivam apenas a inveja, a revolta, o transtorno, o desespero, que se entregam voluntariamente à tortura, esses só aumentam as angústias e as misérias da sua existência. Tinha uma música do Roberto Carlos, tem ainda, né? Uma música do Roberto Carlos que diz assim: é preciso saber viver. E eu diria que essa música poderia ter uma pequena mudança na letra para dizer: é preciso saber sofrer. É preciso sofrer com calma
e com resignação. E não é, insisto com vocês, numa resignação de quem deixa as coisas para lá e diz, não quero mais saber. Venha o que vier, estou resignado. Não. É uma resignação de quem para, pensa, contextualiza o sofrimento e diz, nós estamos num mundo de provas e expiações, viemos aqui para evoluir. A evolução nesse mundo se faz também por meio do sofrimento. Vamos em frente, confiantes em Deus, confiantes na justiça e na bondade de Deus, que não falham nunca. Os Espíritos nos ensinam que existem maneiras diferentes de sofrer. Jesus, quando diz que são bem-aventurados os que sofrem, não se referiu a todos, porque todos os encarnados sofrem, mas nem todos sofrem de uma forma positiva. Nem todos sofrem de uma forma benéfica. Quem sofre de uma forma positiva, de uma forma benéfica, não é quem gosta do sofrimento e fica até querendo sofrer mais, fica se dando chicotada para sofrer mais. Não, não é isso. Quem sofre de uma maneira positiva são aqueles que compreendem as provas suportadas e sabem que são essas provas, por mais difíceis que sejam, que poderão nos conduzir ao reino de Deus. Não é o sofrimento pelo sofrimento. Sabe, quem sofre evolui. Então vou ficar me cortando aqui na pele para sofrer. Não. Isso é um desequilíbrio. Isso não é benéfico. Isso é uma doença. Ficar provocando sofrimento na gente mesmo é doença. Agora, quando o sofrimento chegar, quando o sofrimento vier, e nessa encarnação é possível que ele venha muitas vezes, nesse momento, é ter a serenidade, a calma e a resignação para entender que aquilo é escola de aprendizagem, que são lições de aprendizagem que vão nos conduzir ao reino de Deus. E nós temos instrumentos para nos auxiliar a enfrentar, a vivenciar o sofrimento. E a prece, com certeza, é um desses maiores instrumentos, dos mais efetivos instrumentos. Nossas preces, quando estão apoiadas em uma fé viva, uma fé na bondade de Deus, nossas preces são capazes de acalmar a dor, acalmar o nosso sofrimento. Porque o nosso fardo, meus amigos e amigas, é proporcional às nossas forças. Meu pai dizia assim, uma frase que aqui no interior se usa muito, o peso da lã é maior que o carneiro pode carregar. Mas essa é uma lição que, embora uma lição bem caipira, ela tem tudo a ver com a sabedoria das lições do Mestre Jesus. O sofrimento que está reservado para nós nessa encarnação não é superior àquele que nós podemos viver. Ele será sempre proporcional ao tamanho da nossa resignação e ao tanto de coragem que a gente tenha nessa encarnação. É por isso que o sofrimento nunca é injusto. Porque ele não é maior do que aquilo que a gente pode suportar, não é maior do que aquilo que a gente pode vivenciar. Mas, quando as dificuldades da vida nos alcançarem, e elas alcançam, em algum momento elas sempre vêm, nós devemos buscar suportá-las com paciência, sem cólera, sem raiva, sem desespero. A cólera, a raiva, o desespero só vão nos trazer maior inquietação, maior angústia. Vão nos desequilibrar. Vão impedir que a gente consiga superar aqueles momentos difíceis. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, nos diz o Evangelho. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus.
Esse é o ponto. Saber que o sofrimento tem como fundamento a vontade de Deus. E que a vontade de Deus para nós é sempre positiva, é sempre benéfica. Ainda que por vezes a gente demore um pouco para compreender isso. Nossas provas e nossas dificuldades, além de tudo, foram escolhidas por nós mesmos, quando nós estávamos nos preparando para reencarnar. Não detalhadamente toda a trajetória, porque nós temos livre-arbítrio e podemos modificar nossa trajetória aqui ou ali. Mas as linhas gerais, o âmago, as coisas mais importantes da nossa vida, nós decidimos lá, quando pedimos a Deus e a Jesus uma oportunidade de reencarnar. E nós combinamos. Olha, nós queremos essas provas. Olha, quero reencarnar sendo filha, ou mãe, ou esposa, ou marido dessas pessoas. Porque eu tenho resgates para fazer com elas. Eu tenho dívidas a pagar com elas. Se nós escolhemos as nossas provas, que direito nós temos de reclamar delas agora? Que direito nós temos de reclamar dessas nossas escolhas? Pedimos a Deus as provas dessa existência, com um único objetivo: trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento moral e sair dessa encarnação melhores do que chegamos. Para isso tudo, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos reavivar todos os dias a nossa fé. Porque a fé, juntamente com o instrumento da prece, são remédios certos, os mais adequados para o nosso sofrimento. Santo Agostinho, nessa passagem do Evangelho, ensina que felizes são os que sofrem e choram, porque estes serão os abençoados de Deus. Bom, não é à toa que o capítulo 5º do Evangelho chama Bem-aventurados os aflitos. Ou seja, bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que choram e aqueles que compreendem as razões do sofrimento. A Terra, repito ainda mais uma vez, é um planeta de provas e expiações. Cada um de nós tem uma parte de trabalho a fazer nesse mundo em que há tanta dor, tanto sofrimento e tanta decepção. A felicidade terrena é muito rápida, é muito efêmera. Ela passa muito rapidamente. E mesmo assim, a felicidade terrena é pontilhada por momentos de amargura e de decepções. É muito comum que a gente diga que no mundo, na Terra, não há uma felicidade plena. E de fato não há. Mesmo naquele momento em que você está vivendo uma grande felicidade, por exemplo, com o nascimento de um filho, por exemplo, com uma festa de família em que você conseguiu unir toda a família, é impossível a gente esquecer das famílias que estão vivendo nas ruas, das famílias que passam fome, das famílias que perderam seus bens materiais, seus entes queridos, nessas tragédias climáticas que a gente tem acompanhado. É impossível a gente esquecer daqueles nossos irmãos e irmãs que lá do outro lado do planeta vivem o terror das guerras, como acontece na Ucrânia, como está acontecendo agora na Palestina. Então, não há felicidade plena no mundo. E essa ausência de felicidade plena não é nenhum plano maquiavélico de Deus contra nós. É a oportunidade que a gente tem de compreender o que é a verdadeira felicidade e que a verdadeira felicidade não é e não será a desse mundo de provas e expiações. Aqui nós vamos encontrar resignação, vamos reavivar a nossa fé, vamos ter calma, paciência, tolerância e alguns momentos felizes, claro, porque nós também temos esse merecimento, embora nunca vai ser a felicidade completa que nos espera na vida futura,
quando a gente tiver maior evolução. Nossos esforços para nos aperfeiçoarmos nos levarão à verdadeira felicidade. Aliás, uma felicidade maior do que a gente suportar um sofrimento com calma, com tranquilidade, não explodir, não ter raiva, não ter revolta. Isso nos dá uma sensação sempre muito boa. Não responder para o outro quando ele comete uma agressão, não responder na mesma moeda, ter calma, ter paz, ter equilíbrio espiritual. Isso nos dá sempre uma alegria muito grande. Portanto, meus amigos e minhas amigas, nesse domingo, mãos à obra, vamos ao trabalho. Que nosso grande objetivo para essa semana, que começa hoje, seja concretizar a verdadeira felicidade que vem da fé, da resignação diante das dificuldades e da certeza que o Evangelho nos dá, que as nossas aflições são necessárias para a nossa evolução espiritual e são também passageiras. Além do que, são muito úteis se nós soubermos vivenciá-las com resignação e renovando sempre a nossa fé. Vamos fazer a nossa vibração? Para começarmos a semana doando os nossos bons pensamentos, doando as nossas boas energias para todos aqueles que necessitam. Então, confortavelmente instalados onde estivermos, sem necessidade de nenhum aparato, sem necessidade de nenhuma outra forma de se comportar, de se preparar, nós vamos nos concentrar para enviar nossas vibrações de amor fraterno, solidário, a todos aqueles que necessitam. Com o coração cheio de paz, cheio de esperança, como se de dentro do nosso peito saíssem raios de luz, capazes de chegar aos mais distantes lugares. Nós vamos vibrar pela humanidade, atingida por tantos males, em especial pelas guerras, pela violência, que tanta dor tem trazido a tantos irmãos e irmãs em todas as partes do mundo. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram internados, todos aqueles que se encontram nos hospitais, que padecem com dores, aflições e sofrimentos. E vamos vibrar também por todas as equipes de saúde que estão atendendo nossos irmãos e irmãs internados em todo o mundo. Para que nunca falte a essas equipes de saúde conhecimento científico e amor, principalmente amor ao próximo. Nós vamos vibrar também por nossos irmãos e irmãs que padecem no vício, nas diferentes formas de vício, para que eles se deem uma chance de recomeçar e que essa chance se inicie por buscarem tratamento físico e espiritual que lhes possa permitir abandonar as drogas, que lhes possa permitir abandonar essa vida sem nenhum sentido. Nós vamos juntos vibrar por nossos irmãos e irmãs que estão nos presídios, que eles possam se arrepender dos erros que praticaram, pedir perdão a Deus e uma oportunidade para recomeçar. E que nos casos em que a pena de prisão seja decorrente de um erro dos homens, de uma injustiça humana, que eles tenham
coragem, resignação para viver essa injustiça humana, sabendo que ela também reserva a eles uma experiência de aprendizagem. Nós vamos vibrar por todas as famílias do planeta, para que vivam em harmonia, em equilíbrio e profundamente unidas por elos de amor. Nós vamos vibrar, Jesus, com a tua permissão, pelas nossas famílias, para que estejam todos em paz, para que estejam todos em equilíbrio, para que estejam todos em harmonia. Nós vamos vibrar também pelos dirigentes e governantes em todas as partes do mundo, para que nunca falte a eles sensibilidade e responsabilidade para com o próximo. Nós vamos vibrar por todas as casas espíritas e por todas as obras assistenciais do planeta, para que nunca falte motivação, dedicação e coragem para superar as dificuldades e continuar agindo no bem para o próximo. E vamos vibrar por nós mesmos, que sempre tenhamos fé, a esperança e a paz como nossas companheiras. E que, imbuídos de fé, esperança e paz, possamos ser úteis aos nossos companheiros do caminho, aos nossos familiares, agindo sempre orientados pela bondade e pela caridade. Abençoa-nos, Jesus, em mais essa semana. Sê conosco e que sejamos contigo, hoje e sempre. Muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas que estiveram conosco, nós somos a equipe doutrinária do Centro Espírita Vovô Nestor aqui de Campinas. Eu sou Angélica Carlini e a gente esteve aqui com a Sueli, com a Maria José, com toda a família da Sueli, a quem eu mando um abraço muito fraterno, Maria José, todo mundo, um grande abraço, ótima semana. Não esqueça, às 10 horas da manhã, presencialmente e também aqui online pelo Facebook do Vovô Nestor, você pode assistir a nossa palestra do domingo. Às terças-feiras, nós também temos preleção e passe e também o acolhimento fraterno. Boa semana a todos, que Jesus nos abençoe e até a próxima. Obrigado!